Senhor Jesus, Senhor, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos juntos a Tua palavra. Senhor, nos conduza debaixo da Sua unção. Senhor Jesus, é com alegria que nós começamos a semana 1 do alimento diário, Herdeiros de Deus. E a mensagem de hoje, ela está intitulada: Se somos de Cristo, somos também herdeiros, segundo a promessa. Irmãos, nós temos o costume de, durante a semana, desfrutarmos cada semana do alimento diário, que é o nosso devocional. E o que é esse devocional? É uma sinopse de uma mensagem dada numa conferência, geralmente de 4 a 5 meses atrás. O Senhor tem usado, através de irmãos da liderança, que nos dão uma direção. E nós ruminamos essa palavra. Nós imergimos nessa palavra. Então, se durante a semana você está desfrutando do devocional, do alimento diário, então, quando você chega aqui no sábado à noite, um irmão vai ministrar essa palavra. Ou seja, não dá para a gente pegar cada ponto que nós vimos durante a semana. Mas a gente procura pensar aquilo que mais tocou no nosso coração, para que a gente dê uma mexida no seu coração, para que você também possa ganhar algo. E é costume entre nós, terminada a mensagem, que geralmente dura em torno de uns 40 minutos, da gente ainda multiplicar em pequenos grupos para a gente compartilhar aquilo que ganhamos. E se ainda temos tempo, ainda abrimos para que os irmãos possam também estar compartilhando entre todos. Por que nós fazemos isso? Porque Deus age por meio da sua palavra. Então, nós precisamos mergulhar nessa palavra, imergir nessa palavra, ruminar essa palavra, para que ela possa começar a mexer com o nosso caráter, comece a mexer com o nosso viver, para que Deus possa agir, primeiro em nós, depois na nossa família, na nossa igreja, para que Ele possa, enfim, estabelecer o seu reino. Nós temos visto o livro de Gálatas. Nós vimos que o apóstolo Paulo e Barnabé pregaram na região da Galácia, que era uma província do Império Romano, e ali levantaram-se várias igrejas. E após esse período muito promissor,
saíram alguns judaizantes de Jerusalém. Ou seja, eram pessoas que chegaram e falavam: ótimo, vocês creram no Messias. Isso é o primeiro passo. Agora vocês precisam ser circuncidados, ou seja, precisa cortar a carne do prepúcio de todos os homens. E vocês agora precisam observar a lei de Moisés. É por isso que aqui está falando, né, da lei. E aí nós voltamos a Gênesis, porque lá em Gênesis nos é mostrado que o que precedeu a lei foi a promessa que Deus fez a Abraão, quando Abraão creu. Então, essa semana, nós vimos de uma maneira muito clara que a promessa feita a Abraão precedeu a lei dada por Deus a Moisés. E aí a gente pode perguntar, mas o porquê da lei? E como nós acabamos de ler, né, a lei foi dado como um aio. O que é um aio? É uma expressão que a gente não conhece. Não é alho, não, né? Aio é um tutor. Naqueles tempos era comum, às vezes, contratar. Muitas vezes eram até escravos, eruditos, que tinham a responsabilidade de educar as crianças. Então, era dado a ele tal responsabilidade. Então, o apóstolo Paulo aqui usa esse termo que era muito conhecido entre eles. Ou seja, a lei veio 430 anos depois da promessa feita a Abraão. O que é uma promessa e o que é a lei? Se Fida chega para mim e fala: ó, Flávio, vou te dar uma bezerra. Né? Eu preciso fazer alguma coisa para ganhar essa bezerra? Se ele me prometeu dar a bezerra? Não. Uma promessa, ela é feita por uma das partes. É diferente de salário. O salário, se o trabalhador não trabalhar, ele não recebe o salário. Se ele trabalhar, aquilo não é um favor que o patrão está dando para ele, é uma obrigação. Mas se ele não trabalhar, não tem salário, ele não trabalhou. Agora, uma promessa, não tem desculpa. Eu vou esperar a bezerra, né? Entenderam o que a lei, irmãos? A lei, ela era para dar uma direção para o povo de Deus. Vocês precisam fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Agora, a própria lei mostra
que se você não fizer toda a lei, cumprir toda, você se torna maldito. Quem aqui consegue cumprir toda a lei? Não dá. Por que não dá? Porque todo o homem, quando eu falo homem, é o gênero humano, tem uma natureza ruim dentro de nós. Quem é pai sabe muito bem isso. Você não precisa ensinar uma criancinha a fazer pirraça. Ela já nasce sabendo. Agora, aleluia, porque quando nós cremos na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. É por isso que está falando herança. Filho, ele pode se tornar herdeiro. Ele precisa fazer alguma coisa? Não. Ele já é um herdeiro pelo fato de crer. Então, pela fé, nós somos feitos filhos de Deus. Aqui em Gálatas, onde nós lemos, o 29 fala: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Herdeiros segundo a lei? Não. Porque se todo homem, ele, por melhor que ele seja, ele não consegue cumprir toda a lei, mas você pode falar, não, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, né? Mas o Senhor Jesus, ele vai mais a fundo. Olha, se você olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração, você já adulterou. Opa, aí a coisa já complica. Se você odiar o seu irmão, você já matou ele. Opa! Quem nunca ficou com ódio de alguém? Percebe como, pela lei, nós nos tornamos malditos? Mas aleluia, porque em Cristo nós temos a oportunidade de ter um novo caminho. Agora, é muito importante, irmãos, nós sabermos administrar a nossa vida espiritual. Você fala, não, mas agora eu creio em Jesus. Ótimo. É o começo. Quando nós cremos, que parte do nosso ser tripartido é salvo? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Meu corpo foi salvo? Não. Estou ruim das pernas. Meu espírito foi salvo? Foi. O Senhor fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quem nasce de carne é carne. Quem nasce do espírito é espírito. Então, o que é salvo quando eu creio em Jesus é o meu espírito. Mas a minha alma já foi salva? Está num processo. Vamos repetir? A nossa alma é mente, vontade e emoção.
é o que o Senhor quer ganhar em nós hoje. Nossa mente, nossa vontade e nossa emoção. Estamos nesse processo. Hoje nós temos duas vidas vivendo em nós. Uma maldita, fruto daquela árvore maldita do certo e errado, do conhecimento do bem e do mal. Mas nós temos uma semente maravilhosa, que é o fruto da árvore da vida. Agora, o que vai germinar? É aquilo que eu mais cultivar. Por isso é tão importante nós termos o viver de ovelha. Eu já criei ovelha. Durante muitos anos, eu parei de criar porque estavam roubando direto. Aí eu desanimei. Mas, se você vê uma ovelha separada do rebanho, você pode saber, ou ela está incomodada para parir, ou ela está com bicheira, ou ela está doente, ela está com algum problema. Ela sempre anda em rebanho. Nós precisamos aprender isso. Estarmos juntos, buscarmos juntos a palavra do Senhor. Porque é a palavra que nos transforma. E esse viver de comunhão é que nos fortalece. Senhor Jesus. Aqui fala, no versículo 26, fala, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Mas como ser um? Se cada um de nós tem uma história diferente, uma criação diferente, temos idades diferentes, como que eu posso ser um? No Espírito. No Espírito, eu posso ser um com cada um de vocês. Na alma, é mais difícil. Um gosta de contar história, outro não gosta. Um gosta de uma coisa, um gosta de arroz, outro gosta de feijão. E assim, nós temos os nossos gostos. Mas quando nós estamos no Espírito, nós buscamos o encabeçamento de Cristo. E é por isso que nós precisamos imergir na palavra. Porque é essa palavra que vai nos levar à unidade. É essa palavra que vai nos transformar e vai nos levar ao encabeçamento de Cristo. Senhor Jesus, eu ganhei também bastante quando o irmão, durante a semana, tocou em Hebreus 4:11, fala assim, Hebreus 4:11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só, aqui está falando, é a palavra que vai nos ensinar a discernir. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, é a própria palavra do Senhor que nos vai dar esse discernimento espiritual. Nós vimos aqui que lá os Gálatas, eles estavam vivendo um problemão, porque ali, a Galácia, a maioria dos irmãos era de origem gentia, ou seja, era de origem pagã. E aí, aqueles judeus eram também irmãos que vieram lá de Jerusalém, eles estavam pregando, na realidade, um outro evangelho. Não basta crer em Jesus, vocês também precisam circuncidar, observar a lei. Irmãos, nós precisamos estar atentos. Pode ser que eu não tenha dificuldades aí com a lei de Moisés, mas eu tenho as minhas próprias leis. Eu, particularmente, teve uma época que eu fiquei muito em dúvida quanto à lei do sábado. Eu fiquei em dúvida, peraí, aqui no Antigo Testamento fala que a gente tem que descansar no sétimo dia. E a gente hoje descansa no domingo. Então, eu fiquei confuso com isso. Sabe o que me ganhou? Eu fui para dois textos que me ajudaram muito. Um foi Romanos 14. Romanos 14, 5 fala: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Esses dois versículos me trouxe uma paz muito grande. Mas depois eu ganhei mais luz sobre essa questão. Porque em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, né, fala, vamos ler o 2:1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera.
Então, nós vemos claramente, Deus, nós já vimos isso na mensagem passada, Ele, no princípio, criou os céus e a terra de uma maneira maravilhosa. Depois, em algum momento, houve uma rebelião do inimigo, a terra se tornou sem forma e vazia, e aproximadamente 6.000 anos atrás, Deus começou a restaurar todas as coisas. E fez isso em uma semana. No primeiro dia, no dia 1, Ele restaurou a luz, depois foram restaurando todas as coisas. No 6º dia, criou o homem, E no 7º, descansou. Agora, olha só o que o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala assim: há todavia uma coisa, amados, que não podeis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Opa! Aí quando você pega aquela relação ali que está no livro de Gênesis, que fala, Adão viveu tantos anos e gerou a Sete, Sete viveu tantos anos, e ali dá, se você jogar aquilo numa planilha, você vai ver que Abraão nasceu por volta, um pouco antes do ano 2000. E que o Senhor Jesus, depois, nasceu no ano 2000, depois da criação, E o Senhor Jesus, por volta do ano 4.000, depois da criação. Opa! Então, se nós estamos vivendo aproximadamente 2.000 anos depois de Cristo, nós estamos chegando aonde? No sábado milenar. Mas peraí, irmão, você não falou que nós não temos que preocupar com o sábado? Sim, o sábado milenar está muito próximo. Mas o que vem depois do milênio? Novos céus e nova terra. O que é mais importante? O milênio ou o novo céu e a nova terra? Perceberam que o sábado é apenas uma figura, O verdadeiro sábado vai se cumprir no milênio, mas nós aguardamos o novo céu e a nova terra, onde habita justiça. É certo que durante todo o milênio, todas as promessas feitas literalmente a Abraão, Isaque e Jacó se cumprirão literalmente. Quem vai estar reinando em Jerusalém durante o milênio? O próprio Senhor Jesus. Vocês já perceberam que Apocalipse vão ter sempre 3 tipos de pessoas distintas: nações ou gentios, Israel ou judeus e a igreja. Então, durante
o milênio, vão se cumprir todas as promessas literais feitas ao povo de Israel. Agora, nós não somos judeus. Aqui que entra a importância de nos tornarmos herdeiros. Mesmo que nós não sejamos judeus por nascimento, mas quando nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. E podemos herdar as promessas feitas a Abraão. Isso não invalida a promessa que foi feita ali aos filhos biológicos de Abraão. Os irmãos desfrutaram? O quão Deus é meticuloso. Ele vai cumprir, literalmente, as promessas aos descendentes biológicos de Abraão. E aí a gente poderia ficar triste, mas eu não sou judeu. Não precisa ficar triste. Nós precisamos crer no Senhor. E quando nós cremos, nós nos tornamos herdeiros. Mas assim como na lei brasileira, só pode herdar um filho que tenha 18 anos, na lei de Deus, só vai poder receber o galardão o filho que tiver a vida de Deus crescida. E é por isso que aqui em 2 Pedro é usado uma expressão muito interessante, que é que o Senhor virá como ladrão. Opa, que coisa estranha. Olha que está no versículo 10. Desculpa, eu falei errado. É 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Eu já tive a desventura de chegar em casa e minha casa está arrombada. Vocês acreditam que o ladrão não avisou que ia roubar lá em casa? O ladrão, ele nunca avisa. É por isso que o Senhor fala, vira como ladrão, ou seja, não vai ter um aviso. Amanhã é o dia que eu vou chegar. A gente tem uma noção. E não adianta falar, eu cheguei lá, roubou o pano de chão, uma enxada velha. Não. Foi nas coisas de valor. E o que tem valor para Deus? O que tem valor para Deus é a vida dele crescida em nós. São os frutos do Espírito. É o fruto da árvore da vida. É isso o que o Senhor anela em nós. Todo pai anela ver o filho crescer e produzir
frutos do Espírito. E o Senhor também. Amém? Repetindo o texto, o título da semana. Se somos de Cristo, somos também herdeiros, segundo a promessa. Que o Senhor possa encontrar muitos frutos em nossa casa. Né? Que nós não sejamos encontrados desprevenidos, mas que nós possamos estar atentos às suas muitas advertências. Amém? Vamos multiplicar, então, em grupos de 4, 5 pessoas e vamos mexer mais com essa palavra para que ela possa fixar em nós.